Sêneca foi um filósofo, escritor e político romano. Mestre da retórica, foi o principal representante do estoicismo durante o Império Romano. Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida. Se vives de acordo com as leis da natureza, nunca serás pobre. Se vives de acordo com as opiniões alheias, nunca serás rico. O homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais que o necessário. Muitas coisas não ousamos empreender por parecerem difíceis, entretanto, são difíceis porque não ousamos empreendê-las. Trabalha como se vivesses para sempre. Ama como se fosses morrer hoje. Dedica-se a esperar o futuro apenas quem não sabe viver o presente. Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável. Não te interesse sobre a quantidade, mas sim sobre a qualidade dos vossos amigos. Não se pode acreditar que é possível ser feliz procurando a infelicidade alheia. Nisto erramos, em ver a morte à nossa frente, como um acontecimento futuro, enquanto grande parte dela já ficou para trás. Cada hora do nosso passado pertence à morte. Para nossa avareza, o muito é pouco, para nossa necessidade, o pouco é muito. Raros são aqueles que decidem após madura reflexão, os outros andam ao sabor das ondas e longe de se conduzirem deixam-se levar pelos primeiros. Evitamos a inveja se guardarmos as alegrias para nós próprios. Aquilo que foi doloroso suportar torna-se agradável depois de suportado, é natural sentir prazer no final do próprio sofrimento. Procura a satisfação de veres morrer os teus vícios antes de ti. As coisas que nos assustam são em maior número do que as que efetivamente fazem mal, e afligimo-nos mais pelas aparências do que pelos fatos reais. Pobre não é aquele que tem pouco, mas antes aquele que muito deseja. A principal e mais grave punição para quem cometeu uma culpa está em sentir-se culpado. A maldade bebe a maior parte do veneno que produz. A coragem conduz às estrelas, e o medo à morte. Quando a velhice chegar, aceita-a, ama-a. Ela é abundante em prazeres se souberes amá-la. Os anos que vão gradualmente declinando estão entre os mais doces da vida de um homem. Mesmo quando tenhas alcançado o limite extremo dos aos, estes ainda reservam prazeres. Cada um é tão infeliz quanto acredita sê-lo. O homem acredita mais com os olhos do que com os ouvidos. Por isso longo é o caminho através de regras e normas, curto e eficaz através do exemplo. Toda arte é imitação da natureza. Deixarás de temer quando deixares de ter esperança. Vive de tal maneira que não faças nada que não possas dizer aos teus inimigos. É válido procurarmos conhecer a que má e penosa servidão nos sujeitamos quando nos abandonamos ao poder alternado dos prazeres e das dores, esses dois amores tão caprichosos quanto tirânicos. Os progressos obtidos por meio do ensino são lentos, já os obtidos por meio de exemplos são mais imediatos e eficazes. O esforço chama sempre pelos melhores. Justamente aquelas coisas que provocam mais medo são menos temíveis. O início da salvação é o conhecimento da culpa. Maior sou e para maiores coisas nasci do que para ser escravo da minha carne. É grande quem sabe ser pobre na riqueza. Aos outros perdoa sempre, a ti nunca. Infeliz é o espírito ansioso pelo futuro. A fome não é exigente, basta contentá-la, como, não importa. Nunca ninguém enriqueceu com dinheiro. O fogo é a prova do ouro, a miséria, a do homem forte. Do mal não pode nascer o bem, assim como um figo não nasce de uma oliveira, o fruto corresponde à semente. Quem acolhe um benefício com gratidão, paga a primeira prestação da sua dívida. O trabalho é o alimento das almas nobres. A parte mais importante do progresso é o desejo de progredir. Diz todas estas coisas aos outros, mas de modo que, ao dizê-las, tu também possas ouvi-las. Nossa mente nunca está bem a não ser quando está em paz consigo mesma. A glória é a sombra da virtude, e acompanhá-la sempre, mesmo se esta não quiser. Mas, assim como a sombra ora precede, ora segue os corpos, a glória às vezes mostra-se visível à nossa frente, outras vezes, vem atrás de nós. Morremos como mortais que somos, e vivemos como se fôramos imortais. A supressão dos desejos é também um remédio útil contra o medo.
O que você pensa de si mesmo é muito mais importante do que o que os outros pensam de você. Conversa com aqueles que possam fazer-te melhor do que és. Qualquer um prefere crer do que julgar por si mesmo. O tempo cura o que a razão não consegue curar. Homem poderoso é aquele que tem poder sobre si mesmo. Podes fugir dos outros, mas não de ti mesmo. Não podemos evitar as paixões, mas podemos vencê-las. Quem depende do futuro está perdido no presente. Existem coisas que, para saber, não basta tê-las aprendido. Quanto maior a pressa, maior a distância. A expectativa é o maior impedimento para viver, leva-nos para o amanhã e faz com que se perca o presente. A virtude, embora oculta, deixa seus vestígios para quem dela é digno. Alguns, sem terem dado rumo às suas vidas, são flagrados pelo destino esgotados, sonolentos. O destino conduz aquele que quer e arrasta aquele que não quer. Ninguém erra por si só, apenas repete o erro dos outros. Todos os homens querem viver felizes, mas, para descobrir o que torna a vida mais feliz, vai se tentando, pois não é fácil alcançar a felicidade, uma vez que quanto mais a procuramos, mais dela nos afastamos. Podemos nos enganar no caminho, tomar a direção errada, quanto maior a pressa, maior a distância. As grandes injustiças só podem ser combatidas com 3 coisas: silêncio, paciência e tempo.